Senhor, a Tua palavra será trabalhada agora e nós queremos ser abençoados por ela. Cuida dos nossos filhos e filhas, usa os professores, usa a Tua palavra no coração deles também, mas ser propício a nós aqui, abençoa a vida do pastor Luiz, da Vivian, dos meninos. Te louvamos pelo tempo que eles estiveram conosco, pela instrumentalidade deles nas nossas vidas, pelo Teu agir no meio de nós, por intermédio deles. Nós pedimos que o Senhor os abençoe e que o Senhor traga cativo o pensamento ao Senhor, submissão à Tua palavra, um desejo de ser envolvido por esse processo de se engajar em missão, fruto do trabalho do Teu Filho em nosso favor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Algumas pessoas nesse primeiro momento, conosco, então vou apresentar novamente o pastor Luiz André. O pastor Luiz André é o pastor titular da Igreja Cristã Evangélica no bairro do Mandaqui, na capital de São Paulo. Pastorei essa igreja há quase 16 anos, Então, como eu falei ontem, é uma bênção, pastorados longevos, pastorados que enfrentam as dificuldades, que podem perceber as mudanças dentro da própria comunidade, isso é muito legal. Então, como eu orei, nossa gratidão pelo tempo que vocês estiveram conosco aqui, voltem sempre, tem uma casa para vocês aqui. Então, que o Senhor te use, tá bom? Mais uma vez no nosso meio. Boa noite, irmãos, graça e paz. As nossas palavras, minha e da família, são de gratidão. Obrigado, pastor Davi, pelo honroso convite, pela hospitalidade, pelo carinho que foi ministrado a nós nesses dias. Obrigado por cuidar da gente, nos abençoar nossos filhos. Foi um tempo muito gostoso, que a bênção de Deus também recaia sobre você, a Lídia, e toda a família, no nome de Jesus. Obrigado por vocês também nos abençoarem nesses dias, tá bom? E eu quero convidar os irmãos, então, a abrirem a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo e meditar nas Sagradas Escrituras, nesse texto. Continuando, então, a nossa temática desse final de semana, Igreja em Missão. O texto está projetado e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Essa é a versão que a gente tem usado lá na nossa igreja, na nossa comunidade. Oficialmente, uma igreja de 66 anos, ela tem alguns ritos, algumas marcas. Então, oficialmente, tem alguns presbíteros que, quando estão dirigindo o culto, eles falam desta forma: a versão oficial da nossa igreja, a versão revista e atualizada. E é mesmo, mas no último ano eu tenho usado esta versão por entender que ela facilita a compreensão do entendimento da palavra de Deus. Só por causa disso, só por ela facilitar um pouco mais. E o texto da palavra de Deus, então, diz assim: é o apóstolo Paulo falando ao pastor Timóteo: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o verdadeiro ensino. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim,
Minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e Áquila, a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Faça o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Amém. Esse último versículo foi lido no culto de ontem. E quando o pastor lia, falei, o Senhor realmente vai confirmando a sua palavra no nosso coração. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Eu peço que você ore por você, peço que você ore pelo seu coração, mas também ore por mim, pelo meu coração, por minhas palavras, e que o Senhor use a minha vida para abençoar a sua, e todos nós sejamos agraciados com a palavra de Deus na noite de hoje. Te damos graças, ó Deus, ó Senhor, te damos graças. Graças pela Igreja Cristã Evangélica Jardins, graças por esses 4 anos de existência, por esses anos de serviço ao Senhor, de anúncio e pregação da Tua Palavra, de caminhada junto ao Teu lado e ao lado dos irmãos. Graças a Deus pelos milagres que o Senhor já fez nesta igreja e através dela. Graças a Deus nós te oferecemos, porque temos a Tua Palavra. Obrigado, porque ela é a nossa luz, ela nos ajuda a caminhar. E ó Deus, nesta noite nós te pedimos, encarecidamente, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua Palavra, e nós te pedimos, ó Deus, então fala conosco, que este texto sagrado, inspirado, inerrante, infalível, possa, Deus, ser poderoso na nossa vida, na noite de hoje, e acalmar o coração, renovar as esperanças, nos arregimentar para o serviço do Senhor. Continue a abençoar esta comunidade, sua liderança, pastor Davi, os presbíteros, ó Senhor, toda a membresia, as crianças dessa comunidade, os adolescentes dela, ó Pai, abençoa no nome de Jesus a todos, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Ontem à noite, nós refletimos na palavra de Deus, numa perspectiva da igreja para fora, pensando em como
fazer a missão de Deus, para alcançar a todos. Hoje de manhã, nós pensamos na missão de Deus numa perspectiva interna, para dentro, como é que Jesus vai sendo formado na nossa vida e como o caráter dele vai transformando o nosso através da obra do próprio Cristo e do Espírito em nós. E agora eu gostaria de olhar para a igreja em missão, mas numa perspectiva do retrovisor. Sabe, os motoristas que olham no retrovisor, tanto à sua esquerda quanto no central, ou à sua direita, que olha para trás e viu aquilo que já passou, aquilo que foi construído, aquilo que a gente pode dizer, olhar para trás e dizer assim: puxa vida, valeu a pena. Como valeu a pena seguir ao lado do Senhor. Como valeu a pena investir a vida numa comunidade, numa igreja. Como valeu a pena investir a minha vida, os melhores anos da minha existência, toda a minha capacidade de cognição, de pensar, de produzir, e investir nas crianças, investir em adolescentes, investir em adultos, em idosos. Quando a gente vai ficando mais velho, começa a contar a história de 20 anos, né? Eu lembro do pastor João Batista Cavalcante, que todas as histórias dele tinham 20 anos. Eu falei, meu Deus do céu, mas esse homem é velho demais. Tudo é assim, mas a gente vai ficando mais velho, e na medida em que a gente vai ficando numa igreja local, você vai tendo a oportunidade de apresentar uma criança para Jesus, batizá-la, a mesma que eu apresentei, batizar, casar. Isso acontece quando o ministério vai ficando longínquo dentro de uma comunidade. E eu tive essa honra, não de apresentar, batizar e casar, né? Mas a honra de ser pastor das crianças, batizá-los, enviá-los para o sagrado ministério, enviá-los para o seminário. E hoje alguns destas minhas ovelhas servem a Deus no ministério pastoral e foram minhas ovelhas. Então eu olho para trás, puxa vida, e digo assim, valeu a pena investir num jovem cabeludo que pouco falava. E um dia ele falou assim, chegou na minha sala e falou: pastor, eu quero deixar o curso de História na USP para fazer teologia. E eu perguntei para ele, mas por que você quer fazer essa loucura? Desse jeito. Ele falou, porque eu estou entendendo que Deus me chamou para o ministério. E eu disse para ele, ok, irmão, eu acredito que Deus tenha te chamado para o ministério, mas você não precisa deixar a universidade pública para ir para o seminário. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser inteligente. Você tem uma família que lhe dá uma estrutura, que você não precisa ir para o mercado de trabalho. E ele olhou assim, não tinha pensado desse jeito, pastor, por esse prisma? Ele falou, então, pensa, conversa com seus pais e vê o que você faz. E ele era meio doido, e ele achou que a minha loucura dava certo. Ele fez os 2 cursos ao mesmo tempo. E hoje, aquele menino cabeludo, que pouco falava, serve ao Senhor na editora Cristã Evangélica como editor assistente, trabalha com missões e treinando gente para cuidar de missionários. Como é bom a gente poder olhar para o retrovisor e ver que valeu a pena. Então, quando eu me deparo com este texto e a proposta desta noite, conversando com os irmãos sobre igreja e missão, é a gente tentar fazer um exercício futurístico, mas ao mesmo tempo realista. Imaginar que Jesus está por voltar, tocou a primeira trombeta. Pensou que maravilha, irmãos? A gente não morrer, não ser colocado embaixo de 7 palmos, não ter que ir ser cremado, passar pelo fogo da fornalha ardente e virar cinza. É o meu sonho, é o meu desejo de consumo, ouvir as trombetas de Deus. Esse negócio de morrer não é comigo, não. Eu aprendi com o pastor João Arantes Costa, eu odeio a morte. Ele falava isso.
E eu aprendi com ele, eu também odeio a morte, eu não quero morrer não, eu quero ouvir a trombeta de Deus. Alguém gostaria de ouvir a trombeta de Deus? Posso ouvir um amém? Amém. Então imagina, a primeira trombeta tocou. Isso tem 7, né? E aí você olha no retrovisor. E você diz assim, uau, valeu a pena. Então a Igreja Cristã Evangélica dos Jardins, imagine, naquele dia da trombeta, e você olhar no retrovisor e dizer assim, valeu a pena, porque este texto da palavra de Deus, meus irmãos, mostra como um homem de Deus chega ao final da sua jornada, como um homem de Deus termina os seus dias, como uma igreja pode olhar no retrovisor e dizer assim, valeu a pena, valeu muito a pena servir a Deus, olhar no retrovisor e dizer, tudo aquilo que eu investi na minha vida, eu chego no final dos meus dias e honro ao Senhor. O texto vai nos dizer que a minha vida foi derramada como oferta para o Senhor. Que a vida da Igreja Cristã Evangélica dos Jardins seja uma oferta ao Senhor, como um aroma suave. E Deus se agrade daquilo que a gente fez. E eu digo isso, meus irmãos, porque literalmente, o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas. Depois desta carta, não houve mais nenhum registro que ficou guardado e é tido por palavra de Deus. O apóstolo Paulo está preso em Roma. Este é o contexto. Depois de Paulo ser liberto da sua primeira prisão romana, surgiu uma perseguição imperial por meio do imperador romano. Em 64 depois de Cristo, o imperador romano, acusa os cristãos de incendiar Roma. E por causa disso, inicia uma grande perseguição aos cristãos. O nome desse imperador, o tão temido Nero. E ele mata muitos cristãos. A perseguição iniciou em Roma, mas isso foi deflagrado em todo o império. Então, de 64 até por volta de 67 depois de Cristo, todos os cristãos, de alguma maneira, estavam sofrendo perseguição. E é neste ambiente de perseguição que Paulo é preso novamente. E ele vai finalizar os seus dias com estas últimas palavras. Paulo está preso, o texto diz que somente Lucas está com ele, algumas pessoas o abandonaram, ele se sente sozinho, ele se sente com frio, ele se sente abandonado e inclusive traído. Esse é o contexto onde o apóstolo está escrevendo seu último recado. Olhando pelo retrovisor, estou terminando, é o que ele diz, né? Ali no versículo 6, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Está finalizando. Ele tem consciência de que seus dias estão terminando. E a frase e a pergunta que faço aos irmãos, como um homem de Deus chega ao final da sua missão? Uma igreja em missão vai para a rua. Uma igreja em missão, ela interage, ela dialoga, ela prega a palavra, ela modela, ela discipula os seus discípulos, ela discipula os seus cristãos. Cristo vai sendo formado em nós, e isso vai sendo contínuo, mas vai chegar um dia em que os nossos dias chegarão ao fim. A nossa jornada se finaliza, e quão difícil é isso? Quão difícil é pensar no fim dos seus dias?
Eu me lembro que uma ocasião eu fiz uma série de sermões na igreja com o seguinte título: Aprendendo a Morrer. Baseado na vida de Jacó. Como é que a gente aprende a morrer? Como é que a gente aprende a finalizar os nossos dias? Paulo vai nos ensinar como uma igreja que viveu em missão termina a sua jornada, olha no retrovisor. E a primeira lição de uma igreja em missão que vai finalizando os seus dias é que esta igreja, mesmo no final dos seus dias, ela continua confiante no Evangelho. Os primeiros versículos, de 1 a 8, vão nos dizer isso. O primeiro versículo vai dizer: eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Prega a palavra. A gente continua firme no Evangelho, confiante no poder do Evangelho. A gente continua pregando a palavra de Deus. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja. Esteja preparado em qualquer ocasião, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pregue a palavra. Confie no Evangelho. Não esmoreça. Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que nos sintamos sozinhos, como era o contexto do apóstolo Paulo. Pregue a palavra, Timóteo. Quer seja oportuno, quer não. Confiante no Evangelho significa pregar a palavra. Confiante no Evangelho significa viver o Evangelho. Olha o que diz o versículo 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em tudo. Em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, Timóteo. O texto continua: trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Mantenha a sobriedade, não tenha medo de sofrer, viva o Evangelho. Manter a sobriedade faz parte do fruto do Espírito que está sendo trabalhado no nosso coração, o Cristo que está sendo formado em nós. Mantenha, seja viva, confiante no Evangelho, pregando, vivendo e adorando o autor do Evangelho. O versículo 6, quanto a mim, Paulo vai usar algumas linguagens nesses versículos. A primeira linguagem delas é a linguagem religiosa. O texto diz: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O texto, na versão revista e atualizada, diz assim, versículo 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo usa aqui uma terminologia de Números capítulo 15, onde Números e Moisés está ensinando o povo como é que os rituais, como as ofertas deveriam ser oferecidas. Então, se matar uma pombinha, se matar um cordeiro, se matar um boi, ao término da cerimônia, era aspergido uma oferta de libação, um vinho era derramado sobre o altar para limpá-lo, e aquele vinho exalava um perfume agradável, dizendo: a cerimônia terminou, o culto está no seu término. E Paulo está dizendo o seguinte: a oferta de libação era esse vinho que era aspergido sobre o altar e encerrava, terminava o rito, o culto. Então Paulo está usando uma linguagem religiosa para dizer o seguinte: a minha vida foi uma oferta agradável ao Senhor. Ele usa uma linguagem religiosa de adoração, e isso tem a ver com o presente.
O meu presente é uma oferta agradável ao Senhor. E ele continua: o tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. A linguagem do apóstolo Paulo agora não é mais uma linguagem religiosa. A linguagem do apóstolo Paulo agora é uma linguagem militar, esportiva. Eu combati o bom combate. Eu fui arregimentado pelo grande general. Nosso general é Cristo. Se lembra dessa música? Seguimos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Na cultura atual, iam dizer que essa música também não podia cantar, né? Alvo mais Caneve não pode mais, né? Só contextualizando as falas dos pensadores, gospels da nossa geração, falar que temos inimigos e tal, que general, que nós vamos para a guerra, mas nós somos a comunidade da paz. Como é que vamos para a guerra? Paulo usa uma linguagem militar e vai dizer o seguinte: eu adorei o autor do Evangelho em toda a minha vida. O resumo da sua fé concernente a tudo aquilo que ele viveu. É como se agora o apóstolo olhasse para o seu passado e dissesse: lutei, combati, terminei, permaneci fiel. Adore o autor do Evangelho. Na linguagem religiosa, o seu presente é uma oferta de adoração. Numa linguagem militar, o seu passado, ele combateu o bom combate e ele lutou pela fé e ele adora ao Senhor. E no versículo 8, ele vai usar agora uma linguagem jurídica. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E ele agora está com exultação olhando para frente, para o seu futuro. E ele diz: aquele que julga com justiça os povos, me julgará e me oferecerá uma coroa da justiça. E como foi lido hoje em Apocalipse capítulo 4, os nossos galardões, todos aqueles que recebemos do Senhor, vai chegar o dia em que todos nós retiraremos e depositaremos aos pés do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do eterno e soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Todo o galardão que recebemos, toda a coroa de justiça, um dia a gente entrega e devolve para aquele que realmente merece toda a coroa, Jesus Cristo, o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Confia no Evangelho, continua confiante no Evangelho. Como o homem de Deus termina os seus dias confiante no Evangelho, vivendo, pregando e adorando ao Senhor, ao autor do Evangelho. Como o homem de Deus termina os seus dias, como uma igreja em missão olha para o retrovisor e diz: valeu a pena servir ao meu Deus, valeu a pena servir ao Senhor. Versículos 14 a 18 vão nos mostrar que há a possibilidade de, em meio ao sofrimento, manter a esperança. Então, como um homem de Deus termina os seus dias? Esperançoso em meio ao sofrimento. E aqui há um relato de muito sofrimento. Olha só, na verdade, dá para ser a partir do 9. Olha o que diz o 9, 2 Timóteo 4:9. Olha só, ele está insistindo: venha assim que puder, venha rapidamente. Por quê? Porque Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia, Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos, pois ele me será útil para o ministério. Enviei. Aí aqui ele já fala de missão. Aí chega o versículo 14. Alexandre, que a gente não tem muitas informações deste homem e nem do que ele fez, mas o que esse texto diz? Que ele fez muito mal a Paulo. O texto diz: Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, Timóteo.
pois se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Esperançoso em meio ao sofrimento. Demas tinha abandonado o apóstolo. Alexandre o acusava. O que os pesquisadores, o que os estudiosos vão dizer a respeito é que naquele dia do julgamento, quando Paulo apresentou a sua defesa em Roma, este irmão Alexandre foi o acusador, foi o opositor, foi aquele que ficou contradizendo o apóstolo. Então, ele estava sozinho, e o texto diz que na primeira vez que ele foi levado perante o juiz, ninguém o acompanhou. Então vejam, Paulo está sozinho, Paulo está preso, Paulo está com frio, está sem os seus livros, tem um acusador perto dele, tem gente que o abandona. Lembrando que as prisões romanas do primeiro século, nada se compara àquilo que a gente tem hoje. Eram lugares insalubres, terríveis, e ele está lá, nesta ocasião. Ele podia dizer, nesse momento, será que valeu a pena? Puxa vida, Senhor, eu fui um desbravador do Evangelho, olha quantas igrejas eu plantei, eu fui a lugares onde ninguém chegou, eu fui o primeiro, olha quanto serviço eu estou prestando para o Senhor, e o Senhor faz isso comigo, e o Senhor me abandona, e o Senhor me deixa sozinho, abandonado, e o Senhor me deixa que acusadores venham sobre mim, e ninguém para me defender, e aqueles que estão próximos me abandonaram, foram embora. Senhor, quem és tu? Que Deus é este? Mas o que ele vê no meio do sofrimento? Versículo 17, o Senhor me assistiu, não estava sozinho coisíssima nenhuma, ele tinha a presença do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, que o revestiu de forças, para que por intermédio dele, a palavra fosse propagada aos gentios, e ele foi liberto da boca do leão. O Senhor livrará de toda obra maligna, e ele continua dizendo, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Paulo está terminando seus dias esperançoso em meio ao sofrimento, porque, gente, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar cores diferentes. É sofrimento, mas o Evangelho está aqui, é glória, porque o Senhor está comigo. A esperança da vida eterna, a esperança da presença de Deus, do consolo de Deus, do agir de Deus, não deve esmorecer, porque nós estamos passando por batalhas, por lutas, por dificuldades, porque o Senhor está conosco, e é Ele que nos reveste de forças. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos assiste, é Ele que vem a nós para cuidar de nós, mesmo nos dias mais tenebrosos, mais difíceis e mais solitários possíveis. Como é que a gente termina a nossa carreira? Como é que a gente olha para tudo aquilo que nós nos empenhamos? Por mais sofrimentos que a gente venha a passar, nós podemos terminar os nossos dias esperançosos, glorificando o nome de Deus e honrando o Senhor, porque Ele cuidou de nós. Quão triste é, muitas ocasiões na nossa jornada pastoral, ao visitar os idosos, enfermos e nos dias finais de sua vida,
quando ele só tem murmuração sobre a vida, sobre a família, sobre a igreja. Ah, como é triste ir numa visita pastoral e encarar esse tipo de gente, mas como é glorioso quando a gente vai visitar no mesmo cenário, gente idosa, gente que está no final dos seus dias, mas ela olha para o passado e diz assim: valeu a pena servir ao Senhor, porque Ele nos assistiu, Ele nos deu forças e Ele continua ao nosso lado. Deus pode oferecer a nós, a igreja, esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Amém? Como um homem de Deus, como uma igreja em missão, termina os seus dias animado com as pessoas. Olha o que diz o versículo 11. Apenas Lucas está comigo, mas traga Marcos, porque ele é útil ao ministério. Hoje de manhã eu citei uma parte desta relação do apóstolo com Marcos. Vocês se lembram, primeira viagem missionária, eles estão indo, desbravando, trabalhando, servindo ao Senhor, e esse mesmo Marcos o abandona, deixa o apóstolo. A gente não tem muitos elementos para embasar as razões pelas quais Marcos abandonou a viagem. Se foi por causa, inclusive, da rigidez, da liderança do apóstolo Paulo, ou por causa das suas próprias fragilidades. O fato é que depois deste abandono, Paulo diz, ele não serve. Quando Barnabé tenta levá-lo para a segunda viagem missionária, junto com o apóstolo Paulo, ele diz, não, ele não vai. E Barnabé e Paulo têm discussão tão grande, que eles se separam. Mas no término dos seus dias, de quem Paulo está lembrando, gente? Daquele fujão, daquele que foi o causador de intrigas, e ele diz, ele me é útil para o ministério. Olha o que diz os versículos 19, olha a quantidade de nomes que são citadas aqui, meus irmãos. Envia minhas saudações a Priscila, a Áquila, a família de Onesífero. Erasto ficou comigo em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno, vem logo Timóteo, é isso que ele está dizendo. Eubulo, lhe manda as lembranças, também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo, que as pessoas são importantes, que vale a pena investir em relacionamentos, e ele continua animado com os relacionamentos interpessoais, que ele continua animado com as pessoas. É possível sim que algum Paulo, na sua jornada cristã, na sua experiência de andar com Cristo, já tenha te machucado, um líder machucando um liderado. É possível também que nós, na nossa experiência cristã, os líderes, já tenhamos perdido paciência com diversos Marcos. É possível que isso tenha acontecido. Se algum Paulo nos machucou, ou se nós já perdemos a paciência com algum tipo de Marcos, o que no final da vida o velho apóstolo nos ensina: não desista das pessoas, invista em relacionamentos. Traga-me aquele menino de volta, animado com as pessoas, anime-se. As últimas palavras do apóstolo Paulo faz todo o sentido de toda a experiência de vida dele. Ele sempre estava pensando nas pessoas, indo em lugares mais distantes. Para quê? Para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho. Ia nas sinagogas, para quê? Para que os judeus pudessem ouvir a boa nova, o Messias está entre nós. Os judeus não aceitavam, o que ele fazia? Ia para os gentios.
Vamos falar, vamos pregar o evangelho, e tendo oportunidade, fala com filósofos, fala com epicureus, fala com estoicos, vai até o Areópago para falar com as pessoas, e vai ganhando gente, e mesmo no ambiente em que ele está sozinho, ele está pensando nas pessoas. Como é que a gente termina os nossos dias? Não é desanimado com gente, não é dizendo que o melhor amigo do homem é o cão, e que vale a pena a gente trocar filhos por cachorros. Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Vale a pena investir em gente. Vale a pena pensar nas pessoas. Vale a pena caminhar com as pessoas. E se nesta relação, neste relacionamento, houve momentos difíceis, vamos aprender a lidar com isso. Vamos aprender a nos arrepender, vamos aprender a pedir perdão, vamos aprender a caminhar juntos, a dar a segunda face, a andar a segunda milha, a dar alguns passos para trás para que a gente venha e traga todo mundo. É lindo o texto de Efésios, capítulo 4, que vai dizer, a fim de que todos cheguem à unidade da fé, todos cheguem à perfeita varonilidade. A caminhada cristã, o desejo do Senhor é que a igreja por completo amadureça. Não é um grupo, não são algumas pessoas, são todos. Então vale a pena a gente investir e se animar nas pessoas. Como é que Paulo está finalizando os seus dias? Ele está finalizando os seus dias confiante no Evangelho, pregue a palavra, viva o Evangelho, adore o autor do Evangelho. Como é que o apóstolo Paulo está terminando os seus dias? Ele está esperançoso no meio do sofrimento, porque o Senhor o assistiu, o Senhor o revestiu de forças, a Ele é a glória pelos séculos dos séculos. Como é que Paulo está terminando os seus dias? Ele está terminando os seus dias animado com as relações interpessoais. Vem logo, Timóteo, vem logo. Vem logo estar comigo. Portanto, meus irmãos, anime-se. Anime-se. E ele vai chegar na última palavra. Quais são as últimas palavras do grande apóstolo, do maior missionário que esta terra já viu, já conheceu? Como é que ele vai terminar o seu último escrito? Ele vai dizer assim, versículo 22, que o Senhor esteja com seu espírito, Timóteo, e que a graça esteja com todos vocês. Que doutrina relembrar, que doutrina marcar, que frase de impacto deixar para o seu mais fiel companheiro. Ele vai relembrar do que, gente? Da graça de Deus. Ah, maravilhosa graça. Ah, o infinito amor do Senhor. Ele vai relembrar de que é pela graça que somos salvos. Vocês se lembram de Efésios 2? Coloca para mim, Lídia, Efésios 2, 1. Vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira como todos os demais. Essa é a nossa condição. Mas o versículo 4 começa com a mais linda expressão do Deus que rejeita deixar-nos em nossa miséria. Ele vem e diz: mas Deus. Essa é a realidade miserável nossa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Aleluia, glórias ao Senhor. Quais são as últimas palavras
do apóstolo, como é que o poeta descansa a sua pena, ele relembra a doutrina da graça de Deus. E é esta doutrina, ela nos move, ela nos comove, ela nos redime, ela nos enche de plenitude, de vida, de sentido, de propósitos, de missão. Porque um dia fomos agraciados, nós partilhamos da graça a todos. Quando ouvirmos a primeira trombeta e olharmos no retrovisor, será que nós podemos, como um apóstolo, estar animado com as pessoas, esperançoso em meio ao sofrimento, confiantes no Evangelho e cheios da graça de Deus? Ah, que seja assim, meus irmãos, que seja assim, porque esta graça, como disse, nos move, nos comove, nos coloca de joelhos diante do autor da vida. É ela que perdoa, que redime, que enche de propósito, de plenitude, que nos enche de vida. Só é possível viver por meio da graça de Deus. Que esta graça encha a nossa vida, que essa graça nos conduza para viver esperançoso. Pode estar cheio de sofrimento, mas a graça de Deus nos enche de esperança. É ela que nos faz viver o Evangelho. É ela que nos faz continuar amando as pessoas. Porque é ela, a graça do Senhor, que é tudo para a nossa vida. A maravilhosa graça de Deus. Que esta comunidade, que esta igreja, seja uma igreja em abundante graça, transbordando a graça de Deus. Que a nossa palavra seja uma palavra da graça. Que a nossa vida seja movida pela graça de Deus. Porque é assim que nós vamos terminar de ouvir as trombetas, para depois ouvir do nosso Mestre, do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí as nossas pérolas, as nossas coroas, a gente deposita no altar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que essa graça alcance o teu coração na noite de hoje, enchendo você de esperança, reconciliando-se com as pessoas, para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar essa linda canção que traz essa mensagem de graça. Graça sobre graça recebi. Ah, que ela nos encha de plenitude, atraídos constantemente para o autor dessa graça, que se chama Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus.
e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei o amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou, o amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, fraco e bom devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços deste amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus, puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz, e a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.